pessoal! Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, nós vamos começar a trabalhar o capítulo 11. Então, vamos lá! E iniciando o capítulo 11, iniciamos falando sobre histórias que viajam no tempo. Esse tema é bem interessante, porque fala sobre algumas histórias que vão passando de geração em geração. Então, que histórias são essas? São as lendas, mais um gênero textual que nós vamos trabalhar agora. O que são lendas, professora? Lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São histórias em que as pessoas contam para outras pessoas com o intuito de explicar um fato natural. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Então, quem nunca ouviu falar que antigamente as pessoas não tinham os mesmos recursos que possuem hoje e precisavam de uma forma para passar o tempo, para até entreter as crianças naquela época. E o que é que elas faziam então? Elas sentavam essas crianças em círculos, em rodas, e iam contar histórias para que o tempo pudesse fluir sem que elas percebessem. Através dessas ideias, expressam-se então medos, fantasias, dúvidas e assim por diante. Usavam a sua imaginação coletiva, por exemplo, para explicar um determinado fato da natureza, contava-se então uma história. Por exemplo, nós temos no livro de vocês a lenda que fala sobre a origem da noite. Esse texto é bem interessante e conta como se deu o surgimento da noite. Conta também que antigamente só existia o dia e que as pessoas não podiam descansar, já que elas viviam dia após dia sem esse tempo para descanso, certo? E para explicar esse fato, contou-se então que um determinado índio, se sentindo muito cansado, ele foi atrás da noite, negociar com a dona da noite, tá? É uma história bem interessante. A lenda é uma ficção, algo que foge da realidade. Ela não existe. É uma narrativa fantasiosa, exagera ou ultrapassa os fatos reais. Possui os mesmos elementos de qualquer narrativa, como personagens, espaço, narrador, enredo e tempo. Assim como a narrativa comum, a lenda ela possui todos os seus elementos essenciais. Temos as personagens que fazem parte dessa lenda, temos o espaço onde acontece a história, o narrador, o enredo, que é a própria história, e o tempo. Esse tempo ele está muito presente nesse gênero textual lendas, porque a gente tem que levar em consideração o tempo que se passa essa história. E nós vamos trabalhar agora dois tipos de tempo, que são eles: o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo é um elemento essencial das lendas. O cronológico é aquela situação em que é marcada como tempo comum, através dos dias da semana, através das horas, marcada pelo relógio, o calendário, os meses, os anos e assim por diante. Esse é o tempo cronológico, o que de fato existe na mesma situação para todas as pessoas. Por exemplo, todas as pessoas possuem 24 horas para que um dia de fato aconteça. Então, todo mundo sente que um dia tem 24 horas. Já o tempo psicológico, ele diferencia-se. Para algumas pessoas, o tempo vai passar mais rápido do que para outras pessoas. E aí a gente pode ter como exemplo uma aula em que você goste, que você se sinta atraído por ela. O tempo vai passar tão rapidamente para você que você nem vai perceber. De repente você diz assim: já terminou? Estava tão legal, eu nem percebi o tempo passar. Para uma outra pessoa, aquela aula não é tão atrativa assim. E esse tempo, mesmo sendo a mesma quantidade de minutos, vai parecer bem lento.
e a pessoa vai se sentir bem lentamente, não vai perceber essa rapidez que para uma outra foi. Esse tempo é o psicológico, que diferencia-se de uma pessoa para outra, certo? As lendas do folclore brasileiro. Todo país possui um folclore, possui as suas próprias lendas. Aqui no Brasil, nós temos várias lendas muito interessantes que são histórias que vão passando de geração em geração. Por exemplo, o Curupira, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, a Iara, o Saci Pererê. Esses 5 são personagens das lendas folclóricas brasileiras. Elas existem para explicar algum fato natural. Por exemplo, o Saci Pererê. O Saci Pererê é uma lenda e, segundo essa lenda, é uma criança, um negrinho de uma perna só, muito travesso, adora fazer travessuras. E segundo a lenda, quando uma pessoa perde um determinado objeto e de repente do nada ela acaba o encontrando, e aí ela diz: meu Deus, eu procurei tanto isso e não encontrei, e agora do nada aparece na minha frente. Segundo a lenda, diz que foi o Saci Pererê que escondeu aquele objeto e depois ele mostrou para você onde é que estava. A mesma lenda também fala que, por exemplo, quando se coloca uma panela de leite no fogo e esse leite demora muito a ferver e a subir, basta a dona de casa, a cozinheira, virar as costas para fazer algo que aquele leite derrama. Conta a história que foi o Saci Pererê que acelerou o processo e aí fez com que o leite derramasse para dar trabalho à cozinheira. Assim como o Saci Pererê tem a sua história, o Curupira também, não é? Porque o Curupira tem os pezinhos virados para trás, né? Para enganar os caçadores, porque ele é um protetor das florestas. Observem que todas essas lendas, elas têm um fundo, algo inusitado. Ela foi criada para mostrar às pessoas algo que acontece na vida real. Porém, são seres fantasiosos, são seres imaginários. As lendas existem no mundo todo. Cada país possui um conjunto de narrativas repleto de elementos fantásticos dentro de um universo maravilhoso de fantasias e magias, certo? Então, é um mundo totalmente criativo, onde a imaginação fértil das pessoas pode fluir à vontade e elas podem criar histórias à vontade. Lembrando que histórias essas que têm um fundo de imaginação para que fuja um pouco dessa realidade na qual vivemos. Voltando para a história da origem da noite, que está lá no livro de vocês, essa lenda explica de maneira fantasiosa como surgiu a noite. Imagine que o dia não tivesse noite, não é? E aí os índios precisavam de uma história para contar para os seus filhos. E eles contaram então a criação dessa noite e como aconteceu. Sendo que eles não conseguiam dormir e eles precisavam descansar. E para descansar precisava da noite, da escuridão, para que eles pudessem de fato não fazer as mesmas atividades que eles faziam durante o dia e pudessem descansar tranquilamente. Então, segundo a lenda, a origem da noite mostra que um índio foi buscar a noite. Aquela pessoa, aquele ser, que no caso era uma cobra, né? Ela teve que, através de muitas histórias, muitas confusões, ela acaba cedendo então a noite para o indígena, tá? E o indígena acaba conseguindo comprar a noite. É bem interessante. Leiam no livro 3 de vocês, na página 6 e 7. E com isso a gente inicia o nosso conteúdo gramatical. Frase. O que é então uma frase? Todo enunciado de sentido completo. Eu tenho uma frase quando eu tenho um enunciado de sentido completo. Logo, se eu ouço a palavra parabéns, atenção, vocês estão bem? A palavra parabéns, mesmo sendo apenas uma palavra, ela passa um sentido completo.
Eu entendo perfeitamente bem quando eu ouço parabéns. Eu sei que alguém está me parabenizando. Atenção! Eu sei que é para eu prestar atenção em alguma coisa. Logo, mesmo sendo formada por apenas uma palavra, eu tenho aí uma frase. Vocês estão bem? Observem que eu também tenho uma outra frase. Essa frase, ela tem a presença de um verbo, então ela também é classificada como oração. E o que é então, professora, oração? Oração é um enunciado com sentido organizado, com um ou mais verbos, tá? Então, na frase eu não preciso do verbo, mas na oração eu preciso da presença de um verbo. Exemplo: as crianças brincaram bastante. Na oração, as crianças brincaram bastante. Observem aí a presença do verbo brincar. Brincaram. Logo, ela não é apenas uma frase, ela também é uma oração. Eu consigo observar que na oração eu tenho um sentido completo, então é uma frase, e tenho a presença de um verbo, então é uma oração. Mas na frase, nem toda a frase é uma oração, porque existem as frases nominais, em que nelas não há a presença de um verbo. Nós comemos chocolates e brincamos de casinha. Na frase nós comemos chocolates e brincamos de casinha, eu tenho a presença de dois verbos, comemos e brincamos. Neste caso, eu tenho um período composto. Observem que oração é aquela frase, não é aquele enunciado que tem um sentido organizado e que exige então a presença de verbos, podendo ter um verbo apenas ou mais de um. Quais são os tipos de frases, professora? A frase, lembrando, é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por apenas uma palavra ou por mais de uma palavra. A frase promove a troca de informações entre os interlocutores por meio da língua, sendo o seu objetivo principal o de estabelecer comunicação. Então, ela existe para fazer as pessoas conversarem, certo? Logo, a gente precisa entender e ser entendido. Então, em uma conversa, você utiliza várias frases, vários grupos de palavras que possuem um sentido completo. Quanto ao sentido expresso na fala, eu estou me referindo à entonação. Ao falar, a sua dicção, ela mostra se você está fazendo uma pergunta, se você está afirmando algo. Já na escrita, quem faz esse uso, quem faz com que eu perceba isso, são os sinais de pontuação, tá? Então, na minha fala, eu conversando com alguém, a entonação vai ser observada. Na escrita, serão os sinais de pontuação. Eu tenho, então, a declarativa afirmativa, que é um tipo de frase, que é quando eu estou afirmando algo. Eu gosto de chocolate. Observem que eu estou afirmando. Eu gosto de chocolate. Logo, a minha frase termina com um ponto final. Existe também a declarativa negativa, que eu estou negando. Eu não tenho livros de comédia. Observem aí a presença do não. Eu não tenho livros de comédia. Declarativa negativa. As frases interrogativas, que são aquelas na qual eu faço uma pergunta. Observem que ela pode vir com interrogação. Quando eu me refiro a uma interrogativa direta, qual é a sua idade? Qual a sua idade? Eu estou perguntando diretamente. Mas também ela pode terminar com um ponto final, quando eu estou me referindo a uma interrogativa indireta. Gostaria de saber a sua idade. Veja que na entonação da fala se diferenciou da primeira frase. Qual a sua idade? Interrogação. Na segunda frase, gostaria de saber a sua idade, tá? Então, observem que o ponto utilizado aí, ele faz com que a gente utilize uma entonação diferente
ao falá-la oralmente. A frase também pode ser exclamativa. Quando é que eu tenho uma frase exclamativa? Quando eu estou admirando, apreciando algo. Que belo dia! Olha aí o sinal de exclamação, o ponto de exclamação. A frase também pode ser imperativa, quando eu ordeno, mando alguém fazer alguma coisa, faça sua atividade imediatamente. Ela pode ser optativa, quando eu faço um desejo positivo a alguém, Deus te acompanhe. Olha o sinal também de exclamação. A frase pode ser nominal, quando formada apenas por nomes, como, por exemplo, fogo, parabéns, atenção, perigo. Observem que nessas frases eu tenho apenas a presença do nome, da palavra, não tem verbo. Então, essa frase ela é denominada frase nominal. E existem também as frases verbais, que é quando tem a presença do verbo. As flores murcharam. Observem aí o verbo murchar. As flores murcharam. Se tem verbo, eu chamo de período. O que é um período? Período é toda oração que possui o verbo, por ser oração. Se tem apenas um verbo, eu chamo de período simples. Se possui 2 ou mais verbos, eu chamo de período composto. Então, o período corresponde a uma frase verbal formada por uma ou mais orações. Dessa forma, o período se classifica como simples, formado por uma oração, ou seja, um verbo apenas. O barulho atrapalhou a aula. Olha aí a presença do verbo atrapalhar. E o período pode ser composto, formado por 2 ou mais orações. O índio voltou à aldeia e matutou mais um pouco. Voltou e matutou. 2 verbos, logo eu tenho período composto. Sujeito e predicado. O que é isso, professora? Já que nós estamos trabalhando a oração, a gente tem ações realizadas. Quem realiza a ação, eu chamo de sujeito. A ação realizada pelo sujeito é o predicado. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Sujeito é aquele que temos uma informação a respeito. Por exemplo, Mariana comprou muitas roupas. Quem comprou muitas roupas? Mariana. Logo, Mariana é o sujeito da oração. E o que foi que Mariana fez? Comprou muitas roupas. Então, comprou muitas roupas é o predicado, é a informação dada sobre o sujeito. Ok? Tudo bem até aí? Então, vocês irão realizar como atividade todas as atividades do capítulo 11. Vão fazendo aos pouquinhos, vão realizando essas atividades e vão tirando as dúvidas de vocês comigo, tá joia? Realizem essas atividades e muito obrigada, até a próxima aula.